Boa noite. Estamos entrando para mais uma live, a última live. Nós vamos estar falando com a Regina Virgues. Ela já está entrando e o tema de hoje é um tema muito interessante. Oi, Regina, vou estar chamando você. Estou convidei você. Veja se você está aqui, Regina. Tem duas, você está em duas aqui. Eu não sei qual que é você, Regina. Veja se. Ah, está entrando. Muito bem. Tem duas. Tinha dois nomes com você aí. Ah, tá. Tudo Boa bem? noite, Márcia. Tudo bem? Tudo. Então, nós estamos, eu estava explicando, nós estamos na última live deste ano da ELEB, e o tema de hoje vai ser super interessante, né? Falando sobre biografia e resiliência. Então, já convidando as pessoas que estão entrando para falar um pouco se vocês conhecem esse tema resiliência, o que vocês conhecem, se vocês têm alguma dúvida, para já ir colocando aí, fazendo algumas perguntas, né, sobre isso, deixando em aberto. Eu sou a Márcia Lucena, eu faço parte da coordenação da ELEB e como anfitriã das lives. A Ivone está aqui dizendo oi, Rê. Quem está chegando aqui pela primeira vez, dá um alô, me fala de onde você é, né? Se está aqui a primeira vez, como é que está? Bom, então hoje nós vamos falar com a Regina. Eu queria que você se apresentasse um pouco, Regina, e para depois a gente entrar de fato neste tema tão rico, né? Bom, boa noite, Márcia. Boa noite a todos que estão aqui. É gostoso que a gente até revê algumas pessoas que faz tempo que eu não falo, mas enfim. Para quem não me conhece, eu sou Regina Ramos, tenho 60 anos, a minha formação é em psicologia e também, né, no aconselhamento biográfico. Eu faço parte também da ELEB, que é a Escola de Estudos Biográficos de São Paulo. E trabalho também na Escola Paulista de Medicina com pesquisa num grupo de médicos antroposóficos, no NUMA, na área de... Por isso que eu falo muito desse tema, porque eu estudo já há 13 anos o tema da resiliência. No meu trabalho, né, eu levo isso muito para as empresas, eu faço muito treinamento em empresa levando isso e também um aconselhamento biográfico. Então, estou bem feliz de estar aqui hoje, né, Márcia? Eu vi que eu fui uma das últimas desse ano, mas eu estava pensando agora à tarde, que é um tema tão importante o ano todo, mas no fim do ano ainda mais, quando a gente, né, faz um balanço do ano e da vida, fala o que eu quero para o ano que vem. Então, eu espero que o pessoal aproveite bastante, porque é um tema, assim, que eu particularmente sou apaixonada, né? E acho muito importante a gente refletir sobre ele, para poder caminhar até em 2023, né? Com muito mais força, com muito mais resiliência, com muito mais coragem que a gente pode ter. Com certeza. Então, a primeira coisa a te perguntar, né, sobre isso, o que é resiliência? Porque a gente ouve falar, né, as pessoas ouvem falar, a gente tem uma fala, você tem que ser mais resiliente, mas o que é ser resiliente, Regina? Bom, começando pelo tema da live, né? O nosso tema é biografia e resiliência. Então, eu vou explicar a resiliência e depois vou até linkar com a biografia. Mas resiliência, acho que as pessoas já ouviram falar muito, ainda mais nesses últimos 2 anos, né? O significado é resilir, que é saltar novamente, vem da física, da engenharia. Mas é muito interessante perceber quando ele chega na psicologia, né? Que ele tem um caminhar e ele... Outro dia eu estava pensando que ele podia ter sido derivado da psicologia, porque tem tudo a ver
com essa força né, porque o termo em si significa resiliar e saltar novamente, que é a capacidade que alguns materiais têm de voltar ao estado original, isso na física. Quando chega na psicologia, nós estamos falando do quê? Que nós também, seres humanos, temos essa capacidade de passar por adversidades e não só sair igual, o que isso que é o mais importante, né, Márcia? Nós sairmos mais fortalecidos. E aí, quando nós linkamos isso com a biografia humana, que quer dizer bio, vida, grafia escrita, que é uma trajetória toda, um caminho todo, né? Nós falamos que tem um fio. Olha como isso é importante, né? Como a resiliência nos ajuda a caminhar sempre para frente de uma forma positiva, mais forte, mais resiliente. Muito, muito interessante essa. Então, vem da física, quando a gente olha para dentro da área emocional, né, e social, então essa capacidade de sair fortalecido das adversidades, né, que você traz. E quando a gente fala nesse tema da live, qual é a relação entre biografia e resiliência? Totalmente ligado, né? É gozado que cada vez que eu vou preparar uma live, eu vou aprofundando mais, eu falo, nossa, eu já sabia que a resiliência, até nos meus trabalhos, eu uso, né, a resiliência muito linkada à biografia. Mas eu gostaria muito que o pessoal entendesse que a biografia humana, como toda a vida de todo mundo que está aqui, ela é feita por momentos de adversidade. Né? Ela é feita não só com momentos fáceis, momentos de adversidade. E quando a resiliência é um tema que traz para a gente a reflexão de que a gente pode sim passar por momentos de adversidade e sair mais fortalecido, olha como é muito interessante jogar a resiliência, né, como uma luz em cima da biografia humana, que é a sua história de vida, como você tem caminhado, como você tem superado os momentos difíceis ou não, como você tem ficado estagnado muitas vezes, né? Quando a gente faz um trabalho biográfico, a gente percebe isso. Então, é muito importante perceber que sempre a gente pode estar, além de, na biografia, conhecendo a nossa história, conhecendo essa força interna que todos nós temos e muitas vezes desconhecemos. Isso eu acho um ponto muito importante, que eu percebo no meu trabalho já há o tempo todo que eu trabalho, que muitas vezes as pessoas não percebem que elas têm essa força interna, tá, da resiliência, que é ligada à sua história de vida, que é onde tem todas as pistas, né, todos os tesouros. Quem que dá pista do que a gente é? Nossa biografia. Mas a gente precisa conhecer. Então, a resiliência está totalmente ligada, mas o que é o mais importante pontuar é que ela é uma ferramenta para a gente poder se autodesenvolver sem sofrer muito, sofrendo menos. Com essa força, com essa consciência disso. Então, você está trazendo, assim, que o trabalho com a biografia é um caminho para você desenvolver a resiliência. É isso? Muito, assim, é um dos caminhos, por quê? Porque o trabalho com a biografia, o aconselhamento biográfico, nos faz conhecer a nossa história e se apropriar dela, né? Por que o livro que mais fala disso é tomar a vida nas próprias mãos? É você poder transformar a sua história de vida. Então, isso está muito relacionado. Por quê, Márcia? Porque a resiliência tem a ver com autoconhecimento. Então, às vezes me perguntam, Regina, como eu faço para ser resiliente? Através do autoconhecimento. Não tem como você desenvolver sua resiliência, ser resiliente, sem autoconhecimento. Porque é um movimento que vem. Você tem um impacto, por exemplo, né? Você tem uma adversidade externa. Então, você precisa elaborar isso para continuar em frente. Isso tem a ver com autoconhecimento. E o trabalho biográfico possibilita isso. E quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando do quê? De uma boa gestão, né? Você poder fazer uma gestão do seu emocional. De como você pensa, como você sente, como você age. Mas, assim, o fundamental, número 1 na resiliência é autoconhecimento.
para você poder ter o autocontrole. E depois, todos os autos que a gente precisa ter, né? Mas a base é essa. Então, está extremamente ligado ao conhecimento de você, da sua biografia, de como você lida com a diversidade, como você enfrenta os momentos difíceis. Legal. Tem aqui o parabéns pelo tema, Fernando, né? Super importante, já teve o privilégio de participar do treinamento com vocês. Isso é excelente. Obrigada, Fernando. Veja se vocês têm alguma pergunta, alguma questão, que a Regina está aqui toda disponível para responder dúvidas e perguntas a respeito desse tema, que eu também acho super importante. Você sabe que hoje eu lembrei, me conectando com o seu tema, e eu terminei uma vivência com o aconselhamento biográfico no hospital. Você faz o trabalho no hospital, e eu fiz um trabalho com os residentes que acabou hoje. E perguntando sobre como é que foi para eles esse trabalho biográfico, e uma das respostas me conectou com você, com esse tema da resiliência, porque ela trouxe assim: reconheci com esse trabalho as forças externas que eu tive na vida, né, na minha biografia. A família, a fé, os amigos, mas esse trabalho me proporcionou algo muito maior, que foi o conhecimento das minhas forças internas. Nossa, muito legal. Ela resume isso que a gente está falando, que eu estou tentando falar. Acaba de falar, depois você ia colocar mais alguma coisa disso? Eu queria trazer isso porque eu falei assim, eu anotei, eu falei assim, isso é o que a Regina traz a respeito da resiliência. E é tão bonito, Márcia, porque eu trabalho, que nem o Fernando colocou, ele participou de um trabalho dentro de empresa. E eu levo esse tema, as pessoas realmente ficam apaixonadas. E as pessoas percebem isso. E eu tenho até um exercício que eu quero citar, né, dar o exemplo aqui, que é você mapear a sua biografia, né? Num trabalho biográfico, nós ficamos, muitas vezes, vários dias fazendo uma imersão e tal. Mas, por exemplo, numa empresa que o trabalho é mais rápido, eu dou um exercício que você coloca a sua biografia, né, nos setênios, nas datas, e aí eu peço para marcar 2 pontos, por exemplo. Que momento que você acha da sua biografia que você foi resiliente e que momento que você não foi. É muito simples, é muito rápido, mas as pessoas têm um insight tão grande, porque elas falam, olha, Regina, naquela idade eu passei por isso e eu percebo que eu consegui superar. Eu percebo olhando hoje que aconteceu isso, ou não, né? E aí eu trabalho com elas, se você estagnou, se você não superou, o que você deveria ter feito? E a gente vai costurando isso, porque o meu trabalho é muito ligado, né? Biografia, mas com o aspecto da resiliência. Eu quero pegar como uma costura. E aí as pessoas percebem que muitas vezes elas não se apropriavam disso. Então, sempre eu falo, você pode se apropriar e desenvolver isso. Sempre, não tem idade. Sempre você pode ser mais resiliente se você buscar o autoconhecimento. Para poder... Não tem idade para desenvolver a resiliência. Não importa se você é mais jovem ou mais velho, não tem idade. Não tem idade. É claro que é melhor quanto antes a gente aprende, né, esse mecanismo interno, essa gestão, é uma gestão mesmo, né? Pô, eu trabalho com esse tema, eu estou sempre aprendendo. Mas eu percebo, por exemplo, no meu caso, né, pessoas que compartilham isso no atendimento, no treinamento, que você começa a ter habilidade interna para lidar com a adversidade de uma forma que você saia mais rápido. Porque o que a resiliência te ajuda na sua vida, na sua biografia? Ela não tira sempre o problema da frente, assim, com a mão. Mas ela te ajuda a sofrer menos e a sair mais rápido dessa situação. Como? Como que né? Porque quando você não se coloca na posição de vítima, né, e você se sente injustiçado com as adversidades que acontecem na sua vida, você percebe que está na sua mão fazer alguma coisa. Muitas vezes pedir ajuda, que é muito importante. Mas quando você percebe isso, você começa a ter uma atitude perante os problemas muito mais eficaz. Porque
a diversidade não discrimina, Márcia. É uma coisa muito importante para a gente pensar e refletir sobre a resiliência. Todo mundo tem, né, as dificuldades. Então, a resiliência te ajuda a sair mais rápido do problema, a sofrer menos. E quanto mais você vai praticando, mais forte emocionalmente, eu falo que é que nem um músculo. Você vai para academia desenvolver o músculo, né, o físico, ficar aqui, ó, ficar bombado. No emocional, você também pode desenvolver o músculo emocional, ficar fortalecido no seu emocional. E isso tem a ver com você faz a gestão disso tudo. Então, você está conseguindo perceber como a resiliência permeia tudo isso? E você trouxe uma coisa super importante, que eu acho que em outras lives assim a gente já pontuou isso, que é essa condição de vítima. Porque se você está na condição de vítima, você fica como se estivesse num trono, né? Esperando que alguém venha salvar você daquela situação. E muitas vezes a pessoa que está numa situação de vítima, ela fica numa lamentação, numa reclamação. E fica naquele movimento, num sofrimento, querendo sair, mas sem ser protagonista, né? Porque o que você está trazendo da resiliência é ser protagonista, não é isso? Perfeito, perfeito, porque nisto que você acabou de falar, a pessoa fica injustiçada, ela acha que é só com ela acha que é culpa do outro, e não, né? A gente sabe que a vida traz algumas coisas difíceis, todo mundo tem, mas acontece, faz parte. Então, quanto menos você ficar nessa posição, mais rápido você sai. E uma coisa que é muito importante também, sempre lembrar que a gente precisa, muitas vezes, pedir ajuda, né? Quando nós trabalhamos a resiliência, é assim, como você tem recurso dentro de você para sair disso, recursos seus, e como você pode acessar recursos fora, né? Então, tem que fazer esse movimento, que não é fácil, porque nos momentos difíceis nós ficamos muito fragilizados, né? Nós somos vulneráveis, todo mundo é ser humano, ninguém é Mulher Maravilha, ninguém é super-homem, mas a gente se conhecendo, né? Conhecendo a sua história, você sabe os seus limites e você sabe até que ponto você pode ir ou não, porque outra coisa, Márcia, da resiliência, não tem os extremos, né? Nem você ficar totalmente vulnerável e nem você se achar o pode tudo e também ficar doente, né? Tem esses dois extremos. Tem até uma escala que mensura isso, que é o coaching cognitivo resiliente. Ele pega bem isso, esses extremos. Tem várias escalas, depois eu vou falar um pouquinho de todas, né? Assim, de todas não, mas as que eu estudo bastante. Então, isso é muito importante. Que extremo, não é para estar no extremo, é para você estar no meio. O que é o meio? É ter flexibilidade. Ter flexibilidade naquele momento difícil para ser criativo, para se reconstruir, para poder dar volta por cima e continuar, né? E como você já trouxe ter flexibilidade, sair do papel de vítima, ou você está muito vulnerável, ou você está se achando o super-homem, como diz, ou a super-mulher, a heroína. Então, esses dois extremos impedem que você desenvolva essa resiliência. Sem dúvida, né? Porque a gente fala muito isso, né, no trabalho biográfico, o que o trabalho biográfico, por exemplo, possibilita? É você tomar consciência do que você precisa fazer. Hoje a gente fala muito da falta de foco, né? Falta de foco. Por quê? Porque a gente se dispersa com tanto estímulo externo e não tem aquela quietude para você se apropriar do que você tem que fazer, né? O que precisa ser feito. Então, quanto mais, né, você se conhecer, mais você tem essa clareza do que você precisa ser feito, você faz, né? É buscar ajuda, então eu vou buscar ajuda. Mas se apropriar e não terceirizar a resolução das suas dificuldades, né? Então, isso está totalmente ligado à questão do autoconhecimento. Hoje a gente sabe a questão da saúde mental, como ela já vinha cavalgando, né? Um grau crescente de doenças mentais, e muito é por também essa falta de um trabalho interno do autoconhecimento.
porque a resiliência está muito ligada à questão de você adoecer ou não também. Né? Quando eu falei daqueles extremos, né, que você pode ficar muito vulnerável, muito fragilizado, e aí você chega a adoecer, por que que você adoece? Porque você vai deprimindo, você vai, a sua imunologia baixa, você vai não se alimentando direito, não come direito, e o que faz você ficar mais perto do polo saudável ou do polo doente é você manter essa coerência, que é o que nós chamamos, né? Eu não sei se eu já posso colocar isso, ou você quer que eu dê uma pausa do senso de coerência e da salutogênese? Você quer que eu... Eu acho que já podemos entrar nesse... começando a aprofundar, assim, esse tema. Vamos... Então, assim, por exemplo, a pergunta seria, a resiliência está ligada à nossa saúde? Sim. Por quê? Porque se você desestabiliza, como acabei de falar, você emocionalmente, você vai atingir seu físico, já, né? Dorme muito, dorme pouco. Come muito, come pouco, a gente sabe que vem a questão do físico adoece. Então, eu sempre coloco nos meus trabalhos, nos treinamentos e nas palestras, que eu acho muito legal e tem a ver até com a antroposofia, a questão da salutogênese, que eu acho que é um exemplo riquíssimo. Vou contar para o pessoal que foi uma pesquisa feita por um sociólogo, o Dr. Aaron Antonovsky, e ele estudou nos campos de concentração, uma pesquisa longitudinal de algumas mulheres. O termo salutogênese quer dizer salo, saúde, gênese, origem. Aonde estão as fontes da origem da sua saúde? E aí o Dr. Antonovsky acompanhou essas mulheres e viu que elas reconstruíam a vida e não adoeciam. Ele falou, bom, então eu vou focar meus estudos na questão da saúde. Isso tem a ver com a resiliência, eu já fecho meu pensamento. E aí ele viu duas coisas que nós já abordamos hoje, que essas mulheres não se colocavam na posição de vítima e, olha só, tinham um olhar positivo para a vida diante de uma situação difícil. Então, duas coisas principais desta teoria. Não se colocar na posição de vítima e ter um olhar positivo para os seus momentos de adversidade como um aprendizado, né? Você fala, bom, alguma coisa eu vou aprender disso tudo. Alguma coisa eu vou tirar. E aí ele fala, bom, então eu vou estudar mais. O que as pessoas têm dentro delas que as mantém saudáveis? Eu não vou focar meu estudo em doença. E aí ele investiga mais, ele viu que essas mulheres que reconstruíam a vida, que não ficavam doentes, nos campos de concentração, elas tinham uma coerência que ele denominou só que senso de coerência, que era uma habilidade para lidar com a adversidade na forma que elas pensavam, sentiam e agiam. Então, o que ele colocou, né? O que a teoria da salutogênese traz, e é muito legal para o nosso dia a dia, que se você consegue manter essa coerência psíquica, né, em como você compreende a situação, como você sente e as escolhas que você faz, você não chega perto do polo de ficar doente, do polo da doença. Entende? Entendi, claro. Vocês que estão nos ouvindo, como está esta fala da Regina? Vocês estão pegando o que ela está trazendo dessa condição de vítima e agora trazendo para... Porque está tudo ligado, né? Esse olhar positivo, sair da condição de vítima, esse olhar positivo que é o copo meio cheio, né? Fazer esse olhar. Isso é muito difícil, muitas vezes, para as pessoas, né? E não se abrem para um autoconhecimento, né? Ter essa positividade diante das adversidades. Isso que você está trazendo é muito importante. Fala um pouco mais disso, dessa coerência. Que mais que tem aí desse senso de coerência que você trouxe, né? Tá, eu vou explicar já isso, Márcia, mas você falou uma coisa muito importante. Não é fácil, né? Você falou, não é fácil. Não é uma coisa que você fala, então tá bom, então eu vou amanhã não ser vítima. É um processo. É difícil, é difícil, é um processo interno de autoconhecimento e de vocês se fortalecendo de aprendizado e de autodesenvolvimento. Mas é possível muito, né? Quando a gente termina um biográfico, por exemplo, as pessoas têm essa clareza. Regina, e isso
quando você fala é difícil, agora eu perdi um pouco o meu, você falou que é difícil, e se a gente permanece nessa situação, porque tem que ter um olhar de, eu acho que rever os padrões, né? Os padrões de crenças, de valores, do que eu estou acostumado, do que está no meu sistema familiar, se o meu sistema familiar trouxe essa também possibilidade, né? Porque fala de um padrão também, né? Como eu olho para a vida, como eu lido com a vida. Perfeito, perfeito. Eu já falo do SOC que você havia me perguntado. Deixa eu só fazer um link com isso que você falou. As crenças, né? Nós temos uma forma de pensar, que geralmente é desenvolvido na infância, e a crença é um conjunto de pensamentos. Então, se você, a cada situação, você já cai para aquela situação que você tem, que é de rigidez, que você acredita que vai ser daquela forma, você não vai conseguir ser resiliente. Tanto que um dos trabalhos é você ressignificar as crenças. Um dos trabalhos, que esse que até eu citei, do coaching cognitivo resiliente, é você ressignificar, você reescreve toda aquela crença que você tinha de que pode ser melhor, de que pode dar certo. Inclusive, Márcia, é interessante que uma das autoras que contribuiu muito para a resiliência, a doutora Edith, que ela começou um trabalho com as crianças. Depois vem a psicologia positiva, do Dr. Mark Seligman, né, que foi um psicólogo, mas ela começou um trabalho lá atrás com crianças, exatamente nisso que você falou, das crenças, ensinando as crianças a mudarem essa forma de pensamento. Ela contribuiu demais. Não, eu posso, eu vou conseguir, eu quero, né? E ela trabalhou essa ressignificação de crença. Agora, linkando isso que você me perguntou com o que você tinha perguntado, que era, explica um pouco melhor do SOC, que eu acho que é a parte mais bonita da teoria, da biografia, da antroposofia e do trabalho do Dr. Antonovsky, é que olha o que ele percebeu. Ele percebeu que essas mulheres que conseguiam superar essa situação de tanta diversidade, que era um campo de concentração, no campo de concentração todo mundo perdia tudo, ficava totalmente desnudo. Mas é o que eu sempre falo, que isso até o Dr. Viktor Frankl, né, que é um autor que viveu nos campos de concentração e tem um livro muito bom que é Em Busca do Sentido, fala, você perde tudo, mas você não perde o poder de escolher como você vai se colocar diante da situação. Mas voltando para o Dr. Antonovsky, quando ele fez isso, ele percebeu que essas mulheres do campo de concentração, o que fez com que elas seguissem em frente na vida foi a parte que ele fala do significado. O que é o significado? Que ele chamou como três coisas, né? Como você pensava e compreendia a situação, como você tinha as suas escolhas, ele chamou de manejo, né? Como você manejava a situação para sair dela, com recurso dentro e fora, mas ele pontua muito claramente, o mais importante é o significado. O que é o significado? É você encontrar, diante da situação difícil, uma perspectiva maior para falar, eu vou sair dessa, eu já passei por outras, eu tenho motivo para querer continuar adiante, porque muitas vezes a gente desanima, você fala, caramba, tá difícil, mas se você pensar olhando para o seu futuro, falar, isto vai valer a pena, eu vou fazer tudo que eu posso, isso ajuda muito no trabalho. Eu vou fazer, ou mesmo não precisa nem ser psicólogo para fazer isso, mas quando uma pessoa, por exemplo, não está legal, você colocar um olhar do que ela gostaria de fazer o ano que vem, é uma viagem, é voltar a estudar, pegar esse sentido que muitas vezes a pessoa está num momento difícil, está perdendo, isso ajuda muito. E foi o que as mulheres que conseguiram superar, elas falaram, eu vou sair dessa com um aprendizado, e foi o que o Dr. Viktor Frankl fez, né? Ele falou, eu vou sair disso, e ele escreveu esse livro que é um best-seller, Em Busca de Sentido. Esse livro é muito lindo e eu lembro de uma passagem dele que eu acho que alguns amigos dele estavam querendo desistir porque
achavam que iam morrer mesmo, né, no campo de concentração, e ele faz a pergunta: o que você ainda tem que fazer no mundo que ninguém mais vai poder fazer a não ser você? O que você, isso é o que você está trazendo. Qual é o sentido, né, para você? Porque, e aí isso é um desafio também, Regina, para a nossa época, né, do jeito que as pessoas estão envolvidas com tantas coisas, o mundo externo, né, a televisão, internet, o mundo externo chama o tempo inteiro para fora. Mas fazer isso é ter que olhar para dentro, né? Muito. Enquanto você estava falando, Marta, estava pensando aqui que é uma imagem que eu sempre levo também, né, da resiliência. E isso foi muito percebido por mim. Eu gosto de estudar a escala de resiliência. Tem escalas que mensuram sua resiliência. Inclusive, eu uso uma, por exemplo, o Fernando do treinamento fez. A gente usou nessa empresa. E aí fala, que pilar você tem? Você tem autoconhecimento? Você tem empatia? E é tão interessante que todas, né, tem o senso de coerência, o SOC tem uma escala, tem algo, né, o CCR, enfim. Elas pegam o quê? Primeiro, elas mapeiam se você tem autoconhecimento e autocontrole. Então, fala, Márcia, qualquer uma que eu te aplique, a maioria delas, elas vão pegar como que numa pintura, dar um score para você nisso. Depois, Márcia, é assim, você olha o entorno, você tem análise do contexto, você tem empatia, por quê? Para você sair, né, da situação, isso é muito importante. E depois, olha aqui, a terceira parte, elas olham sentido de vida, a coisa mais do futuro, de motivação, como que você está indo mais adiante. Então, você consegue perceber como que um caracol, que ela vem bem de dentro de você, depois esse meio que você vive, como que você tem isso com as pessoas para você ir para frente. Todas mensuram isso, eu acho isso muito interessante. E eu entendo assim, porque, né, quando a gente tem uma diversidade, geralmente ela vem de fora. Muitas vezes até a gente coloca, né, internamente, mas assim, você tem uma fase difícil na sua vida. Para você sair, você tem que fazer esse movimento, né, para você poder lidar com isso e continuar adiante. Então, o que a gente está falando, basicamente, é assim, resiliência tem a ver com autoconhecimento, né, e ao mesmo tempo com fé, com esperança, com você seguir adiante, com você olhar para o seu futuro e falar vai ser melhor, né? E se a gente perguntar para todas as pessoas, se nós perguntarmos aqui para todas as pessoas que nos ouvem, você passou por um momento de adversidade? Tenho certeza que todas sim. Como você lidou com isso? E se eles pensarem que, se eles olharam para o futuro e falaram, vai valer a pena eu passar por isso e depois, 1 ano, 2, 3, você olha e fala, não, eu aprendi. Isso que é o legal, você aprender com a situação. É que senão você fica estagnado. E aí a vida te traz novamente. A vida quer que se aprenda. A gente está aqui para crescer. E volta, viu, Márcia? Se a gente não faz o trabalho, volta. Volta em termos. Volta com problema, volta com doença, volta. Então eu falo que é melhor a gente aprender logo. Com certeza. Eu brinco um pouco com as pessoas e falo que na escola, né, quando a gente está aprendendo a estudar, a gente aprende uma matéria e logo depois a gente tem uma prova para mensurar esse conhecimento, né, que a gente teve. Só que a vida faz o contrário. Ela primeiro dá a prova e depois vem a pergunta. Você aprendeu? Se não aprendeu, não tem problema. Mais para frente você vai ter outra prova, né? Muda os personagens, muda o cenário, mas o tema da prova é o mesmo, né? E novamente a pergunta, você aprendeu? Nesse sentido. Eu acho que é um pouco o que você está trazendo. Então, eu fico pensando assim e aí já consigo ter esse fio que a biografia traz, né? Desse olhar da crise, de acordo com a idade que eu estou, que eu consigo olhar para trás e entender que aquela crise tinha um sentido. Às vezes, em alguns livros, a gente pode ler, e eu me surpreendi com isso, que
a pessoa dizer assim para si, fui eu que fiz essa crise, essa diversidade, para esse autoconhecimento. É difícil fazer isso, né? Sim, sim. Mas assim, quando você foca, até em exercícios, né? Eu tenho vários exercícios que ajudam você. As pessoas têm esse insight, sabe, de olhar esse panorama, mesmo que seja num trabalho mais rápido ou num trabalho e perceber isso, isso é muito legal. É como que uma luz que acende e isso é tão é uma energia tão forte internamente que te ajuda a superar, que eu acho assim muito lindo. Eu acho muito lindo, sabe, Márcia, esse trabalho, porque ajuda as pessoas realmente a serem mais fortes diante da vida. E quando eu acabo um trabalho, eu fico muito emocionada, porque elas falam, Regina, eu não achei que eu fosse tão forte como eu achava. Porque eu levo o filme, eu passo de alguém, eu conto a minha história, que você já conhece, que é de bastante superação, como a sua também, mas né, eu falo que a minha é muito didática. Várias dificuldades que eu transformei, né, com uma doença, precisei passar por uma doença, que é o que hoje meu trabalho é para levar para as pessoas não adoecerem, como eu adoeci, eu não dei conta antes, e hoje eu ajudo as pessoas. Mas é muito bonito ver quando elas falam, olha, elas percebem, elas falam, nossa, eu tive esse insight. Você trouxe a sua história. Essa pergunta era para eu ter feito no início, né? Mas agora eu vou fazer nesse meio. Como você entrou nesse tema da resiliência? Fala um pouquinho disso, né, de forma sintética, que eu sei que a tua história é tão rica, né, para isso e para que as pessoas percebam, né, quando você está trazendo, você tem essa propriedade, né, de falar, né. Fala um pouquinho dessa entrada tua nesse tema. Bom, primeiro, antes de falar da minha, eu queria falar assim, que todas são muito fortes, né? Eu vejo isso no trabalho, você sabe, você também trabalha com biografia, sempre é muito emocionante. E no meu trabalho, eu conto a minha, as pessoas ficam surpresas, mas eu falo, gente, não sou eu, você, e sempre é muito forte. Mas no meu caso, particularmente, eu fui, meu primeiro emprego foi que eu fui psicóloga do HC de pacientes com câncer de estômago, quando eu tinha 24 anos. E depois eu fui trabalhar com treinamento. Aos 42 anos, eu tive um câncer muito grave, muito sério, de estômago. E meu questionamento foi, eu passei para o outro lado da equação, o que eu tenho que aprender? Alguma coisa, né? Porque eu fiz 180 graus. E, Márcia, muito sinceramente, o que me ajudou, eu acho, nesse processo todo, hoje eu até trabalhar com isso, foi eu ter feito o meu trabalho biográfico. Porque eu já estava nesse caminho da antroposofia, 2 anos antes de eu ter ficado doente, eu tinha ido fazer meu biográfico. Isso foi fundamental para eu poder superar essa parte da minha vida. Meus filhos eram pequenininhos. E depois eu fui convidada para trabalhar com médicos antroposóficos na Escola Paulista de Medicina e cai esse tema, 12 anos lá atrás, vem falar sobre salutogênese, que eu não conhecia, eu comecei a estudar. E é interessante, né, que quando eu levo a teoria, levo tudo, quando eu conto o meu caso, realmente valida, porque eu falo para as pessoas, e meu questionamento sempre foi, né, as pessoas não precisam chegar ao ponto de adoecer, não precisam chegar ao ponto que eu cheguei. Então, é bem impactante, né? Porque as pessoas começam a refletir. Hoje, sabe o que pega muito? Assim, muitas pessoas... Eu era executiva na época, né? Então, muitas pessoas com essa vida louca, que nem se falou, né? O mundo lá fora te chama. Muita gente que trabalha muito, põe piloto automático e não reflete, fica muito sensibilizado com a minha história. Eu adoeci exatamente aos 42 anos. Eu falo que minha biografia é muito de idade. Quando a gente sabe que na biografia... Na teoria da biografia humana, nós temos um olhar para a vida e fala, olha, e agora, o que eu já fiz? O que eu preciso fazer? E a minha sorte foi que eu ouvi, que muitas vezes uma doença vem para te curar e colocar em ordem o que está em desordem. Não precisamos chegar nesse ponto, mas eu precisei e graças à antroposofia, biografia, eu consegui ter este olhar e hoje ajudo as pessoas a não chegarem a esse ponto. A gente tem muita coisa para fazer antes, né, para poder ser resiliente, tem várias
várias até dicas, depois eu quero deixar no final para as pessoas, eu não sei quanto tempo a gente tem, ainda tem um pouco, mas... Vamos começar a falar dessas dicas para as pessoas. Eu acho que assim, tem coisas práticas que muitas vezes o pessoal lembra, fala, nossa, Regina, eu lembrei daquilo que você falou. Então, eu falo que tem, não sou eu que falo, mas eu gosto de citar muito, tem várias coisas, né? Se você olhar aqui na minha biblioteca, só tem livro de resiliência. Pequeno, médio, grande, as pessoas me dão de presente, eu tenho placa aqui na minha casa, tudo resiliência. Mas, enfim, as 3 dicas que eu acho que eu gosto de trazer, tem as 3 dicas e os 3 segredos. As 3 dicas vêm, não sou eu que falo, o Dr. Martin Seligman, que foi um psicólogo que contribuiu muito para a psicologia positiva e para a resiliência, porque ele mapeou, né? Ele mapeou as virtudes de várias culturas, as forças internas que nós temos, e ele traz esse conceito, que é muito como você se coloca, porque todo mundo tem a diversidade, a forma que você se coloca é importante. E ele fala dos 3 P's, Márcia, para o pessoal lembrar. Então, um P, que nem tem os 4 P's do marketing, tem os 3 P's da resiliência. Um P, para o pessoal lembrar, eu quero ser resiliente, a permanência. Nenhum problema dura para sempre. Problemas vêm, problemas vão. Tá? Tudo passa. Tudo passa. E quanto mais você tiver atitudes, escolhas positivas diante disso, melhor você sai disso. Isso, então, é um P, tá? Permanência. O segundo P é permeabilidade, que ele fala. É muito importante. O que é permeabilidade, né? Por exemplo, um terreno que é permeável, ele absorve toda a água. Então, você não pode, num momento difícil, contaminar todas as áreas da tua vida que estão boas por causa daquela situação. Eu falo, isso é muito legal perceber. Porque a gente tem essa tendência, tá tudo... Tudo tivesse ruim e aí ela não olha o que tem de bom. É isso. Exatamente. Eu falo, peraí, mas tá tudo ruim? Peraí, você tá me falando que o casamento não tá bom, mas seu trabalho tá legal, você tá com saúde. Então, isso é muito legal perceber. Pra você, fala, peraí, você vai ficar aqui, tá? Eu vou cuidar de você, mas você tá nessa caixinha. Não é que tá... Isso é legal, tá? Que ele fala da permeabilidade. E outra coisa que é muito importante é a personalização. Você não se culpar, porque nós temos essa tendência. Por que eu não fiz assim? Por que eu sou assim? Pera, você fez o que você pôde. O mais importante é você não ficar se culpando, né? Você fez o que você deu conta, mas você perceber que você pode sim fazer mais, né? Resiliência, a gente está falando de força, de movimento para frente. O que você buscar, tudo que você pode fazer para te ajudar. Então, esses são os 3 P's. É muito lindo principalmente nessa situação de não se culpar. Eu fico pensando como é difícil as pessoas saírem desse processo. Porque é uma culpa, e muitas vezes a culpa do que fez há 10 anos atrás, e vem carregando como se fosse uma bola de ferro, né? Atada no seu pé, e você vai carregando isso, então você trazer isso é muito lindo. Você falou de 3 dicas e 3 segredos. Então, os 3 segredos são assim. Um segredo é que as pessoas que são resilientes, elas sabem, como eu já falei no começo hoje, que a adversidade não discrimina. Então, é com você, com você, com você e comigo. Cada um vai passar. A vida faz parte, eu falo, a estrada não tem só descida, tem subida, na subida que a canela engrossa, não é? Não tem aquele dito popular? Na subida, já ouviram falar, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Eu adoro essa frase, e é mesmo. É popular, não é? Então, assim, a diversidade não discrimina. Cada pessoa tem, no primeiro setênio, às vezes, é uma infância mais difícil, o outro não, o outro aos 40, né? Mas é isso. Então, entenda isso. O segundo segredo é que as pessoas que são resilientes, elas sabem, isso eu acho muito importante, aonde elas colocam a sua energia, em coisas que elas podem mudar, tá? Não adianta você colocar a sua energia naquilo que você não pode mudar. Quando você aprende isso, você fala, mas peraí, isso não depende de mim.
Você não se desgasta, você não perde energia à toa. E nem em quem você não pode mudar, porque muitas vezes a gente fica tentando mudar o outro, e fica tentando mudar a mãe, o pai, o marido, não vai mudar. Não vai se ele não quiser mudar. Fácil, né? Olhar para o outro, é muito mais fácil fazer isso, olhar para o outro porque eu sou assim, porque o outro isso, porque o outro não muda. É mais fácil, é terceirizar, né, o seu processo. Perfeito. Então, olhe bem aonde você está colocando sua energia. Né? Naquilo que você vai mudar, naquilo que vai te deixar mais forte ou não. E a outra eu também acho muito importante que assim, você se perguntar, em inglês é assim, ó, does it help me or does it hurt me? Ou seja, o que eu faço me ajuda ou me atrapalha? Muitas vezes eu me pego, Márcia, eu trabalho com resiliência, tem momentos que eu lembro dessas coisas, que aí eu sento na cadeira de ouvinte dos meus cursos e eu falo, eu tô fazendo um negócio que tá me fazendo mal, Regina. Então, isso é muito legal perceber. A gente está falando de energia, está falando do outro. O que você faz te faz bem ou te faz mal? E quando você é resiliente, você começa a focar naquilo que te faz bem. Você começa a colocar sua energia naquilo que vai ser bom para você mudar. Então, você vê que cai novamente no começo da nossa conversa, autoconhecimento para fazer uma boa gestão do seu emocional. Sim. O que tem força para você na sua vida e se isso te traz força ou fraqueza, né? Em outras palavras, o que você está trazendo. Bem legal. E isso, olha só que interessante, né? Tem muito a ver com a inteligência emocional. Está totalmente ligado, porque quando o Dr. Marty, o Goleman, né? Trouxe a questão da inteligência emocional, o que ele fala? Lá para trás, em 94, que foi o maior sucesso, né, o livro dele, o que ele fala? É você conhecer suas emoções e saber ter habilidade para lidar. E aí você é uma pessoa, né, que tem energia, tem motivação, tem tudo. Mas é o que ele fala do conceito base da inteligência emocional. Conhecer e controlar suas emoções, para depois você poder ter as atitudes. Então, você está vendo como está muito relacionado. Sim, sim. Tudo está relacionado, né? Realmente. Fica bem mais rico, né? Olhar na sua trajetória, na sua história, na sua vida e trazer esse tema. O que trouxe força, o que trouxe fraqueza, ou aonde, né? Você diz assim, o que eu faço me ajuda ou me atrapalha, né? Hoje. Uhum. Legal. E é muito legal, Márcia, você perceber, né? Que nem vamos pegar o exemplo do trabalho biográfico. Quando você faz o trabalho biográfico, nós sabemos, né, nós que trabalhamos com isso, que uma das coisas que as pessoas desenvolvem, isso é colocado até por eles, é uma gratidão pela vida, até pelos momentos difíceis. Até pelo aquele pai, aquela mãe que eu tive, que eu precisei me desenvolver naquilo. Então, quando você tem esse olhar, né, de gratidão para a sua vida, você consegue ser mais resiliente também, você entende? Porque você fala, olha, você se apropria disso tudo e você fala, bom, daqui para frente é isso que eu posso fazer e é por aqui que eu vou. Então, é tudo tão ligado, né? Eu aprendi uma palavra, né? Que quando você traz isso, essa gratidão, olhar para trás e olhar para esses pais ou para tudo que foi mais difícil na sua vida que aconteceu, é olhar e assentir, que é diferente de aceitar. Aceitar é mais passivo, assentir é dizer sim a isso. Porque aceitando ou não, eu não posso mudar o que passou. E quando eu digo sim ao que passou, eu ganho força. Eu saio da fraqueza, né? Eu saio do que você trouxe, que é o que me atrapalha, o que me ajuda, né? Então, eu olho para trás, eu olho para a minha vida e digo sim, foi assim. Foi assim que aconteceu, foi assim que com esses pais, com essa situação socioeconômica, seja como for. Foi assim. Eu não pude mudar muitas coisas ali. Mas e agora, daqui para frente, né? O que eu faço?
Olha, Marta, eu vou dar o meu exemplo até pessoal, né? Como a gente trouxe para cá dessa questão de eu ter ficado doente, eu sempre falo, eu não sou feliz porque eu tive uma doença séria e um câncer, mas eu sou feliz pela pessoa que eu me tornei, tendo passado por isso e aprendido muito. E hoje, olha só, ajudo as pessoas a refletirem para não chegarem onde eu cheguei. E eu só consegui fazer esse movimento porque eu fiz tudo isso que a gente acabou de falar, né? De aceitar, de me questionar, que nem quando aconteceu, eu falei, não, por que comigo? Não, mas para quê? Para que eu estou passando por isso, né? Então, é um trabalho muito profundo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? Mas a resiliência te ajuda até a você se desenvolver, a autodesenvolver, né? Porque ela sempre está te levando para frente. Legal. Muito bem. Olha, você acredita que já se passaram 50 minutos? Passar muito rápido, né? Muito rápido, né? Então a gente vai entrar nas considerações finais, na mensagem que você quer deixar para as pessoas, o que uma frase para as pessoas levarem, o que você quer deixar para as pessoas a partir desse tema, biografia e resiliência? Bom, eu sempre falo, né? Eu não sei se é sua, mas acho que talvez seja nossa, mas assim, uma das frases que é o meu mantra é aquela frase da meditação, da oração de Micael, que fala: nada terá valor se a coragem nos faltar. Essa frase eu acho muito forte. E quando nós pegamos o significado da palavra coragem, que quer dizer agir, a gente está falando de agir com o coração, né? E a pessoa, não que a gente não tenha medo muitas vezes, né, Márcia, de ações, de mudança, de tudo, mas a pessoa que é corajosa, que é resiliente, ela tem até o medo, mas ela consegue agir mesmo tendo o medo interno. Então, o que eu acho que mais a resiliência traz é essa questão da esperança, porque o tema é totalmente ligado à esperança, à fé, em acreditar, e como o professor Mário Cortella fala, né? Ele fala, esperança não vem do verbo esperar, você ficar esperando, vem do verbo esperançar, de você ir atrás, não desistir, continuar firme, né? Então, que para o ano que vem, que eu queria deixar para finalizar, que as pessoas façam as escolhas na esperança e não no medo, né? Lembrando disso tudo, que a resiliência pode estar muito com você durante 2023, te ajudando, e é uma amiga, viu? Eu falo que a resiliência não te abandona no momento difícil, não. Ela tá lá, se você fala, vamos lá. Então é isso, né? Que a gente tem, como você falou, muita coisa que tá difícil hoje nesse mundo contemporâneo, atual, né? Tanta coisa que a gente passou, mas a gente tem que sair mais forte disso, né? E quanto mais a gente fizer esse movimento interno de se olhar, mais a gente pode ser sim. Eu vejo no meu trabalho, eu sou muito feliz no meu trabalho, acho que você também, né? Você tem um trabalho lindo, que as pessoas trazem como esse depoimento que você trouxe hoje, né, Márcia? Sim, eu trouxe assim, eu estou olhando um outro que aqui, e só para também estar fechando, que uma das pessoas fala assim, o que aprendi com esse trabalho, né? Era a pergunta. E ele fala assim, eu nunca fui dono da minha vida, né? Eu sempre fui dono da minha vida, mas eu nunca percebi que eu era dono. Eu achava que eu era um menino medroso, mas existe muita coragem dentro de mim. Nossa. Olha, que lindo isso. Muito legal. É muito legal. A gente sai gratificada, né, com esse trabalho. Sim. É como Sim. de despertar no outro essa força, só para que ele possa reconhecer, né? Reconhecer. E aí eu acho que a gente pode ter, né, um mundo com menos doenças, né, física e mental, porque meu questionamento desde a época do HC era por que tantas pessoas adoecem e por que as pessoas adoecem tanto? Eu nunca me conformei com isso. Eu sempre falei, não é possível. E no fim, eu passei por isso e hoje né, a gente leva no trabalho essa questão das pessoas não precisa disso, né? Legal. Eu queria falar para as pessoas, eu quero agradecer muito, você foi
um papo muito gostoso, muito rico, falando desse tema biografia e resiliência. E eu quero falar para as pessoas, já que a gente está chegando ao final, também desejar um bom Natal, um bom Ano Novo, com muita esperança, né, de esperançar mesmo, como você trouxe. Eu endosso tudo que você falou. E quero trazer que no ano que vem, provavelmente em fevereiro, final de fevereiro, ou primeira quinzena de março, a gente ainda está definindo datas, nós vamos ter um biográfico online através da ELEB, da Escola Livre de Estudos Biográficos, e quem quiser reconhecer essas forças em si, passar por um processo biográfico, entra em contato com a ELEB, e nós duas somos suspeitas em falar, tá? Mas é muito, muito, muito rico esse trabalho. É muito rico. É um presente, eu falo que foi um dos presentes que eu dei para mim mesma que mais valeu a pena. Né? E quem faz realmente isso tudo que a gente trouxe hoje, né? Se aprofundar e poder viver melhor, viver feliz. A gente não precisa muita coisa, é viver bem, né? Viver em paz, paz interior. Márcia, deixa eu só pedir, para quem não me segue, se quiser me seguir, eu posto muito conteúdo disso. Eu tinha uma página e agora em 2023 eu vou ficar só com a Regina W. Ramos, que a outra eu não vou ter mais, que é ligada à resiliência. Então é a Regina W. Ramos, pedir para o pessoal, se quiser me seguir lá, eu posto bastante coisa disso que eu falei. Ótimo. E quem quiser entrar em contato com a Regina, pode entrar em contato através da página dela, ou pode deixar um recado aqui na ELEB, que a gente endereça para a Regina, mas quem quiser também ir direto na fonte, já pode fazer isso. Regina W. Ramos. Ô, Márcia, muito obrigada, viu? Foi muito gostoso conversar com você. Você é muito suave, muito gostoso, um bate-papo bem gostoso. Eu espero que o pessoal tenha gostado, viu? Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram da ELEB, logo mais ela vai estar disponível, e também vocês podem acessar o Instagram da ELEB, ELEB SP. No Instagram tem muitas outras palestras, além desses bate-papos que a gente faz aqui online, tem outras palestras lá, tem um grupo de estudos sobre um livro, O Amor e Seu Significado no Mundo, Nervosismo e Autoeducação, são essas duas palestras do Rudolf Steiner. Nós estamos gravando este grupo de estudo, está disponível no canal do YouTube da ELEB. São palestras lindas, muito atual, né, para esse tema. Acessa lá o canal, se inscreve no canal e você vai estar recebendo mais informações, mais palestras. Sempre vai ter um tema bem legal. E eu quero agradecer novamente você e a todos que estão nos ouvindo, e boas festas para todos. Para todo mundo. Bom 2023 com muita resiliência, né, Márcia? Muita resiliência, isso aí. Obrigada, Regina. Obrigada a você, viu? Um abraço a todos. Boa noite. Obrigada.